Meu Deus, eu posso ver que você já está prosperando financeiramente. Por quê? Porque a sua mente começou a mudar. E eu quero aproveitar aqui para fazer um gancho e trazer algumas verdades ao seu coração. Desde que você é pequeno, você foi ensinado a pensar sobre uma matemática natural. Você foi programado a pensar que 1 mais 1 é 2, 3 mais 3, 6. Talvez você tenha dificuldade em decorar a tabuada, do 7 e até hoje não sabe quanto é 7 vezes 8. E aí, quanto é 7 vezes 8? 56, não é? Você talvez tenha demorado porque essa foi a tabuada que eu demorei mais para aprender. Mas com dedicação, com esforço, com afinco, você conseguiu. Mas ao longo da sua vida, traumas e ensinamentos errados te fizeram criar o hábito de pensar apenas de uma forma limitada. Talvez você fale assim, eu nasci em uma família pobre, eu tive uma educação em uma escola pública, eu não posso prosperar financeiramente. E é por isso que você precisa renovar a sua mente. Romanos capítulo de número 12, ele vai dizer, transformai-vos pela renovação da vossa mente, lá no versículo 2, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Deus tem algo perfeito. E quando a gente fala sobre a palavra perfeito, nós estamos falando sobre algo que não tem falta. Se eu pego aqui e eu tenho uma pizza, imagine que essa pizza está aqui, ela tem, 8 pedaços, como a pizza normal. Se eu tiro, um pedaço dessa pizza e agora essa pizza está assim, pergunto para você, essa pizza aqui, ela é perfeita? Não, por quê? Porque está faltando um pedaço. Quando a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita, é porque ela alcança cada área da nossa vida. Deus não nos planejou nem colocou aqui nessa terra para que faltasse algo. É tão interessante que Deus ele cria o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. E Deus, através ali de toda a sua ordem e organização, sempre de uma forma plena, ele cria todas as coisas para depois criar o homem. Ele cria ali a divisão, ele fala sobre os animais, ele fala sobre cada uma das coisas e depois ele vai e cria o homem. Por quê? Porque ele entendia que o homem precisava de uma terra para habitar. O homem precisava de luz para não viver em meio às trevas. Ou seja, tudo que Deus faz é pleno. Deus não está brincando, ele não está jogando, ele não criou o homem e falou assim, vamos ver o que vai dar. É óbvio que não. E quando a gente entende isso, a gente começa a entender que Deus, se ele faz tudo perfeito, todas as áreas da minha vida existe provisão para ela. Quando o Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada nos falta, tem muita gente que analisa esse texto e fala assim, nada nos falta. Não vai faltar perseguição, não vai faltar problema, não vai faltar isso. Pode até ser. O mundo está assim, João 16,33 diz que nós iríamos ter problema. Mas o grande X é, Deus, assim como ele fez tudo com organização, ele nos colocou nesse mundo para ser o provedor. Deus te colocou nesse mundo, querido, para que você não tenha falta de nada. A Bíblia diz que nunca se viu, nem jamais se viu o justo, nem sua descendência mendigar o pão. Mas e aí? Aí que eu tô falando sobre mentalidade, sobre mente. O que a gente precisa? Mudar a nossa mente, mudar a forma de pensar. Porque tem muita gente que acha, porque nasceu em um berço, porque estudou em um lugar, não pode prosperar financeiramente, não pode ter uma condição de vida melhor. Aí você pode falar assim, pastor, mais uma vez essa história, por que isso é importante? Porque existe um propósito, para que você cumpra o propósito, Deus vai precisar de recursos. Então, quando você pensa que você é pequeno, quando você pensa que o dinheiro é ruim, quando você pensa que finanças não podem ser um assunto de conversa do cristão, você está fadado a passar por necessidades. E se você passa por necessidade, a pergunta que eu tenho para você é, quem você pode ajudar? Se você não tem dinheiro nem para ajudar você, como você pode ter dinheiro para ajudar outras pessoas? Quando a gente entende que existe um propósito maior e a gente sabe que o propósito vai exigir recursos, agora eu me abro para que coisas possam acontecer. Eu me abro para trabalhar mais, eu me abro para ideias criativas, eu me abro para empreender, eu me abro para dizimar, ofertar, para que o resultado do meu trabalho e da minha fidelidade possa multiplicar, trazendo grandes frutos. Então você precisa mudar a sua mente, tirando uma mentalidade de pobreza, achando que você não é, achando que você não pode, achando que é só o primo, o rico, o vizinho, o tio que pode ser, e agora você se vê como uma pessoa mais do que vencedor em tudo. Quando Romanos 8,37 diz que você é mais do que vencedor em tudo, isso também fala sobre a vida financeira. Afinal de contas, quando Deus te colocou nesse mundo, Ele te colocou para ser sal e luz.
Ele te colocou para agregar algo. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você não tem dinheiro nem para colocar comida na sua mesa, como você pode agregar e colocar comida na mesa do outro? As pessoas o tempo todo elas estão procurando pessoas para copiar, para seguir, para se inspirar. Aí você chega lá e aí você é o quebrado, você é o que não tem, você é o que não tem família, não tem dinheiro, não tem saúde. Pessoas não vão querer te seguir, porque pessoas querem seguir homens e mulheres bem-sucedidos. Então você precisa, antes de ter qualquer tipo de atitude, mudar essa mentalidade. Uma vez que você muda a mentalidade, agora você muda a sua confissão. Você começa a falar acerca de prosperidade, você começa a falar acerca de cumprimento de propósito, você começa a praticar aquilo que a gente já aprendeu. Não adianta você saber o princípio de dízimo, de oferta, de constância, de semeadura, se você não mudou a sua mente, porque teoria sem uma mente renovada, ela nunca vai encontrar prática. Então, quando eu sei o que fazer, agora eu me vejo como Deus me vê, eu junto a teoria mais a mentalidade e agora eu pratico. E porque eu pratico é como se eu estivesse lançando sementes que vão cair numa boa terra e vão produzir frutos a 30, 60 e a 100. Quem renova a sua mente, quem pensa sobre si na medida de fé, lembra de Romanos, ele diz assim, capítulo de número 12, verso 3, não pense sobre si além do que convém. Gente, tem gente que é soberba, tem gente que se acha, mas pensar sobre si com moderação na medida de fé é obrigação. Como Deus te vê? Deus te vê como um filho, e como um filho, ele não quer que você tenha falta. Como filho, ele quer que você seja suprido. Como filho, ele quer que você tenha acesso. Lembra lá do filho pródigo? O irmão que fica, quando ele vê o irmão voltando, ele fica irritado. Ele fala pro pai, mas ó, eu tô aqui, você nunca matou um boi, eu tô aqui, você nunca fez festa, você não me deu roupa, não deu anel. E aí o pai chega para ele e fala assim, ei filho, o tempo todo, tudo o que eu tinha era seu. Olha que coisa interessante, o irmão que ficou não desfrutou de nada, e ele não desfrutou não porque não era dele, não tinha acesso, mas por causa da mentalidade. Estava disponível, mas ele não desfrutou, ele estava ali, vivendo uma vida, podendo estar melhor, mas ele estava pior por causa da sua mentalidade. E aí o pai vem e pum, rompe, explode a cabeça dele e fala assim, tudo que eu tenho é seu. É por isso que a Bíblia chama a gente de herdeiro, é por isso que a Bíblia fala que através da morte de Jesus nós temos um testamento, é por isso que a Bíblia diz que Cristo de fato se fez pobre para que nós pudéssemos enriquecer. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nada nos falta. Ei querido, mude a sua mente de uma vez por todas e entenda, você é a resposta de Deus. Você precisa prosperar, vivendo uma vida extraordinária para mudar a vida de outras pessoas. Quando você entende isso, meu Deus, as coisas tomam agora um novo patamar e um novo rumo. A sua mente, que antes pensava em pouco, em miséria, agora ela se abre. E quando você vê uma condição de situação, você não pensa, Deus vai levantar o outro. Não, você fala, Deus vai me prosperar. Eu creio que Deus pode trazer pessoas com recursos para fazer, mas eu creio muito mais, que Deus pode te levantar como um patrocinador no lugar onde você está. Você agora dizimando, ofertando, com constância, com generosidade, com uma mente certa, que agora tem uma confissão certa, a gente pode falar disso um pouco mais para frente, os resultados começam a acontecer. Ei, repete comigo, fala, eu nasci para prosperar. Fala, eu sou a resposta de Deus para as pessoas. Dá uma pensada aí, como você se vê? Se você se vê como uma pessoa fracassada, vai agora para frente no espelho, começa aí, ou liga o seu celular, coloca a câmera virada para você e fala, ei, você nasceu para prosperar. Você é um sucesso. Através de você, vidas serão alimentadas, pessoas serão mudadas, porque Deus tem um plano para você. Ei, faça isso. Declare, renove a sua mente, medite em versículos bíblicos acerca de prosperidade e bora continuar essa caminhada linda que Deus tem para você.